Oi, eu sou a Fiuza e esse é um cantinho onde eu posso compartilhar o que o Espírito Santo fala comigo pra ele falar com você também. Primeiramente, eu prometo que eu vou tentar ser mais consistente aqui, mas o devocional de hoje foi 1 João 3. Deus começou a falar mais profundo comigo ali nos versículos 18 a 20, que fala assim: Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as nossas autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que o nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Deus falou muito forte comigo bem na primeira frase, quando fala: não vamos apenas falar de amor, mas vamos praticar o amor verdadeiro. Me fez refletir quantas vezes a gente fala mais do amor de Deus do que a gente pratica. É muito importante falar, mas quando a gente fala e não pratica, é como se não valesse nada. Nós precisamos sim falar de Deus, mas praticar o amor dele é muitas vezes mais importante do que falar. Quantas vezes eu não falei de Deus sem estar praticando verdadeiramente o amor dele no meu secreto, quando ninguém estava vendo? E aí Deus começou a me fazer refletir e me confrontar nisso. E aí eu comecei a pensar que o devocional seria mais sobre essa reflexão, sobre esse confronto. Mas aí nas frases seguintes, Deus me trouxe a resposta para essa pergunta que ele colocou dentro do meu coração. A resposta está exatamente quando ele fala: é também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. E aí Deus começou a falar comigo de que quantas vezes eu olho para mim mesma, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos fazendo autocrítica, nos condenando, nos trazendo peso, nos trazendo julgo, que muitas vezes Deus olha pra gente com um olhar de amor, mas nós mesmos olhamos pra gente com um olhar de condenação, de não merecimento, de que nós estamos muito sujos para ser encontrados pelo amor de Deus. E aí, como nós mesmos não conseguimos experimentar do amor de Deus, nós também não conseguimos agir com as outras pessoas demonstrando o amor de Deus. Isso trouxe uma revelação muito forte para mim. E eu comecei a entender que muitas vezes eu não conseguia praticar o amor de Deus, porque eu não conseguia deixar que ele praticasse o amor dele em mim. E aí nos versículos seguintes, do 21 ao 24, fala assim: Amigos, uma vez que isso foi resolvido, já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos. Podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. O que agrada o coração de Deus? O coração de Deus é agradado quando a gente demonstra o amor dele pelas outras pessoas. Mas a gente só pode demonstrar o amor dele, a gente só pode praticar o amor dele quando a gente deixa que ele pratique o amor dele por nós. E é realmente sobre nós deixarmos. E aí Deus trouxe todo o plano de salvação de novo à minha mente. Porque Deus entregou o seu único filho para que o amor dele estivesse disponível para nós. E o único que podia nos condenar, o único que podia nos acusar, ele decidiu deixar disponível o amor dele. Então por que nós deveríamos nos acusar ou não nos deixar viver o amor dele, não nos deixar experimentar o amor dele? Sendo que o que ele mais quer, o que mais agrada o coração dele, é que nós experimentemos desse amor. E aí quando a gente entende que nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho de ser perfeitos ou de tentar nos consertar antes de chegar aos pés de Jesus, a gente se resolve. E quando a gente se resolve, a gente consegue chegar à presença de Deus. E não só chegar à presença dele, mas chegar à presença dele com confiança e liberdade. Entendendo que o que a gente mais precisa é experimentar do amor dele. Quando a gente começa a experimentar dessa presença, quando a gente começa a entender o verdadeiro amor de Deus que lança fora toda a dúvida, todo o coração ansioso, toda autocrítica ou vontade de ser perfeita, a gente passa a ser transformado. E transformados, nós começamos a praticar o amor verdadeiro de Deus, que é o que Ele sempre quis de nós. Porque muitas vezes a gente consegue falar do amor de Deus porque a gente viu ou porque a gente experimentou em alguma área ou em algum momento da nossa vida,
mas a gente não consegue praticar. Porque praticar exige entender, exige mergulhar, exige ir profundo. E para ir profundo, a gente precisa quebrar algumas barreiras. Então, prática exige profundidade, exige entrega. Então, hoje eu te convido a ir inteiramente, a se entregar inteiramente e deixar de lado as autocríticas para que você experimente da presença verdadeira de Deus. É isso, eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. E se ele falou, depois deixa aqui nos comentários, eu vou ler tudo para processar junto com vocês. Um beijo!